Eu tive um relacionamento repressivo com o meu pai. Eu tenho uma relação de medo com o meu pai. Como que eu vou conseguir incluir o meu pai no meu coração? Que tanto a constelação fala nisso. Como incluir esse homem? Aqui eu vou trazer para vocês o resultado de uma constelação a respeito de um relacionamento abusivo com o pai e com a mãe. Geralmente a primeira relação de abuso acontece em casa, através da mãe e do pai. E depois, na vida adulta, a pessoa fica se perguntando como eu posso ter um relacionamento abusivo, como eu posso aguentar um homem que me maltrata, como eu posso aguentar a grosseria desse homem que bebe, que não cuida dos filhos. O que me faz ligar com os meus sentimentos de infância. Então essa cliente, ela tirou a primeira carta, que foi a carta do arquétipo do cavalo. E olha que incrível. O arquétipo do cavalo, ele traz a medicina do poder pessoal, a medicina da sabedoria, na lembrança da sua jornada de vida. O cavalo não vive sozinho, vive em manada. Perceba o quanto a sua alma pede para transformar-se independente mesmo em meio aos outros. A sabedoria desse arquétipo veio lembrar do quanto você está a serviço das outras pessoas, anda nos sapatos da outra pessoa. É sobre desenvolver poder de decisão, segurança, reconhecer os próprios limites. A sua alma pede elevação e novas aventuras. Então, se a criança ela se vê como pequena perante a vida, inclusive foi o primeiro sentimento dela quando tocou nesse bonequinho, ela disse: eu sinto um vazio, eu sinto um medo nesse lugar, eu sinto um lugar sem vida. Esse bonequinho é o menor de todos e é como representa a sua vida adulta hoje, em função dos outros. Se eu não consigo ver um futuro para mim, significa como eu tenho meu pai no meu coração. Então ela tirou um representante para a sua questão, o seu relacionamento abusivo. E esse é o único bonequinho que ele olha em direção para baixo. Ele olha para algo que foi velado. Ele olha para um luto. E esse assunto da pessoa em relação ao relacionamento abusivo que vive, o que está ligado com o seu pai? Quando a gente olha para algo que nós permitimos e a gente verifica lá na nossa raiz qual que é o ganho secundário de eu estar numa relação onde eu continuo sendo abusada, continuo sendo reprimida. O que eu ganho de estar num relacionamento onde ele também não tem forças de me olhar, só olha para baixo? É um amor familiar. Eu continuo buscando o olhar do meu pai. E se esse pai me reprimiu, se esse pai me puniu, se esse pai me espancou, e eu consigo, enfim, olhar para o que vem além desse pai, se eu consigo enxergar a sua história, eu consigo ver que esse pai não é sobre ter me abandonado, é sobre ele ter se abandonado. E muitas vezes quando você vê além, enxerga na história desse pai um suicídio, um abandono, um avô ausente, um avô que antes de olhar para a família se abandonou. Aí a gente consegue dar um novo lugar para quem foi esse pai. E de repente ter um lugar no coração e incluir: eu o respeito como o amor, o primeiro amor do meu pai. Eu a respeito como o primeiro amor do meu pai. Quando a gente perde o respeito pela nossa mãe, daquilo que ela não pôde fazer,
daquilo que ela não deu conta de fazer, daquilo que a gente quisesse que a nossa mãe tivesse feito em relação ao nosso pai, daquilo que a gente gostaria que fosse diferente na relação dos dois. Muitas vezes não porque a gente quis, porque nós fomos empurrados a nos direcionar a tomar esse lugar. Quando uma filha ela é levada a ocupar o lugar da mãe, a serviço da mãe, e a gente olha para toda essa história, querendo salvar essa mãe, querendo salvar esse pai e repetindo um relacionamento abusivo, repetindo um homem ausente dentro de casa, porque está buscando esse olhar do pai através do avô, através dos homens da família que não puderam ficar, que não puderam ser, que não puderam sustentar uma família. Eu repito, através do meu marido. Eu repito através da minha experiência de hoje. Se eu tenho um padrão de relacionamento acontecendo aqui, é porque eu quero, através desse homem, do meu relacionamento atual, resolver algo que veio inconscientemente através do meu pai, do meu avô. Compreende? Quando a gente enxerga além disso, eu consigo olhar para essa mãe através de um movimento de alma e dizer, por favor, eu respeito o meu pai como o teu primeiro amor. E deixo com vocês o que só vocês podem resolver entre vocês. E percebe quando você fala isso, o que cai em você, o que cai na tua alma, o que cai sobre os teus ombros. Aí talvez assim você consiga olhar de uma forma diferente para esse relacionamento que você está. Para esse relacionamento onde você espera de um homem algo maior dentro de casa. E talvez agora você consiga perceber que você só teve esse homem para querer controlar e transformar quem foi o teu pai, para querer ensinar a tua mãe como ela deve tratar o marido dela. Porque você esteve entre os problemas deles uma vida inteira e continua olhando o homem através dos olhos do teu pai, através dos olhos da sua mãe. Faz sentido? Então, quando consegue olhar para esse relacionamento abusivo que você está, eu deixo você ir, eu paro, eu desisto. E sente deixar cair o controle, sente deixar cair a capa de heroína para querer salvar um destino que não é teu. Sente deixar cair um destino que não é teu. Aí, quem sabe você tem uma esperança e força para olhar para a tua vida do teu lugar e reaprender a olhar para você, por você.